Rapaziada, olha o Vascão aí que saiu no empate contra o Grêmio, né? Não conseguiu sair com a vitória, né? Até fez 1-0 no primeiro tempo, foi anulado. Depois fez um com o Lucas Freitas, né? Marcando seu primeiro gol pelo Vasco, depois de 3 anos sem marcar um gol como profissional. E depois Gustavo Martins foi lá e empatou pro Grêmio. Então bora pro resumo, né? O Vasco que veio com uma escalação com pouca mudança, né? Começou ali com o Léo Jardim no gol, o sistema defensivo era o mesmo, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. A dupla de volantes é a mesma, o Hugo Moura e o Tietchan. A diferença era na composição do ataque, né? O Nuno vinha como um cara que poderia cair mais por dentro como um meia para substituir o Coutinho. De um lado, Ryan, do outro lado, David. E o Verratti centralizado, essa única mudança era o Nuno caindo mais pro meio. E o David ganhando a posição, né? Eu não esperava que o David estaria no time, né? Muita gente colocava o Garré como meia, que poderia ser ali a opção. Mas o Fernando Diniz ainda não vem optando por utilizar o Garré, né? Na primeira etapa, os primeiros 10 a 15 minutos, senti que o Grêmio tinha mais o controle da partida, não em questão de posse de bola, mas sim de chances, e colocava o Léo Jardim para fazer boas defesas. O Grêmio escapava na velocidade, principalmente dos seus pontos, né? O Kiko Oliveira e o Alisson, que são jogadores de fundo, são jogadores que têm uma característica de espetar e de conseguir ganhar na velocidade, né? Os laterais do Vasco são laterais que têm a tendência mais a subir o ataque, não são laterais tão defensivos, e o Grêmio explorou isso para conseguir suas primeiras chances na primeira etapa e colocou o Léo Jardim para fazer 2 a 3 defesas ali, pelo menos nos primeiros 15 minutos. O Vasco tinha bola, mas não conseguia ser efetivo, né? O Vasco conseguia circular, mas no último terço estava pecando, e quando conseguia finalizar o gol não tinha sorte, né? O Volpe fazia as defesas, né? Mas no primeiro tempo a grande chance do Vasco foi quando o Hugo Moura, depois de uma sobra de bola ali, conseguiu fazer o gol aos 40 minutos, mas quando foi pro VAR, viu-se um impedimento na jogada ali, alguns reclamaram ali de falta do Verratti no ataque, mas no final das contas, de tudo, o gol foi anulado, né? Mas esse gol mostrava que o Vasco estava bem na primeira etapa, depois do domínio em questão de chances do Grêmio, mas estava com dificuldade em converter, e logo quando converteu, o gol foi anulado. Para o segundo tempo, o Vasco não vem com mudanças, o Grêmio muda só a entrada do Vila Sante, e o Vasco continua tendo o domínio da posse de bola, mas ainda pecando na questão das finalizações. Ou quando chegava, o Volpe também fez boas defesas, né? O Vasco criou 27 finalizações na partida como um todo, e o Grêmio apenas 8, né? 3 vezes mais do que o Grêmio. O Vasco novamente criando boas finalizações ali na segunda etapa, chegando, e o gol não estava querendo sair. O Volpe fez umas 2, 3 defesas antes até o gol dele, né? Lucas Freitas, é um escanteio que vem para a área, né? O Nuno manda a bola direto na área, tem um desvio ali da zaga, e o Lucas Freitas domina, chuta pro gol e faz seu primeiro gol com a camisa do Vasco, com 64 minutos, comemora bastante, e o Vasco era recompensado por tudo que vinha jogando. Não era um futebol maravilhoso, de se encantar os olhos, mas era um futebol que merecia um gol. E saiu o gol nos pés dele, Lucas Freitas, né, que comemorou bastante. O Vasco ainda com o domínio de jogo, tentava se lançar o ataque para buscar o segundo, né, teve algumas polêmicas ali da arbitragem, alguns lances de puxão dentro da área em cima do Verratti, que o juiz não marcou nada, a torcida ficou um pouco na bronca, né? Principalmente ali 2 lances ali na segunda etapa, um mais para metade ali do jogo e um mais para o final. A torcida ficou bem na bronca. Eu, na minha opinião, acho que ele poderia caber um pênalti, né? Mas a gente sabe como é que é a arbitragem brasileira. Alguns ali vão falar que é lance interpretativo, né? Do puxão em si, ou não, mas que teve o puxão, teve, né? Depois disso, o Vasco, ele comete um erro capital novamente, a zaga falhando, né? O Gustavo Martins, que volta a marcar o gol em São Januário, ele que marcou gol ali na última partida entre Vasco e Grêmio. E ele mesmo fala isso na comemoração, já é o segundo aqui. E ele vai lá e faz o gol aos 80 minutos. É uma bola que chega ali, o Léo Jardim tenta chegar na bola, não consegue. Ele está livre para fazer o gol e finalizar para o fundo da rede aos 80 minutos e empatar a partida para o Grêmio, né? O Grêmio que não vinha bem no jogo na segunda etapa, não conseguiu se encontrar, mas achou uma bola, achou uma falha dentro do sistema defensivo do Vasco, que é algo já comum, né, nessa zaga de merda, e com isso ficou no 1-1, né? O Vasco tentou ainda fazer uma pressão ali, tentar alguma coisa no final, mas acabou ficando assim, Vasco 1, Grêmio também 1. Né? Uma partida que, na minha opinião, o Vasco jogou bem, dentro da medida que se propôs a jogar. Só ali, realmente, no começo do jogo, que o Vasco não estava se encaixando muito, o Grêmio conseguiu se impor nessas jogadas de velocidade, mas depois o Vasco soube controlar isso porque tinha a posse da bola, mas não conseguia ser criativo. A falta do Coutinho nisso pesa muito, né? O Vasco pouco criativo, né? Apesar de ter conseguido um bom número de finalizações, muitas dessas chutes assim de longe, né? Principalmente mais pro final do jogo, quando o Vasco fez aquela pressão a Deus dará, né? Então, muitas finalizações ali que não eram objetivas e
não conseguia chegar naquela finalização mais clara. E quando teve, como no primeiro tempo, o Verratti acabou carimbando uma bola na trave, né? Então, né, o Vasco não conseguia ser tão efetivo ali no último terço, no último passe, naquele passe mais objetivo. O Vasco pecava nisso, essa bola às vezes não chegava, e quando chegou também, acabou cometendo esses erros ali de não ter uma precisão pro gol, né? Um empate assim, que para as duas equipes, analisando um todo, é ruim, né? Pro Grêmio nem tanto pela partida que fez, porque não mereceu em nenhum momento conseguir o empate que teve, né? Então, pro Vasco ainda é pior, porque os dois estão brigando ali na parte de baixo da tabela, então era uma vitória muito importante, porque poderiam um despontar na frente do outro nessa disputa para tentar se afastar do Z4, mas cada um ganha um ponto, ficam na mesma situação e agora vão depender de outros resultados para tentar cada vez mais se distanciar da zona, né? Mas você vê que para essa partida o Vasco já tem uma evolução do que das últimas duas partidas, né? Que também não é muito difícil, né? Das últimas duas derrotas humilhantes que o Vasco sofreu, né? Então você vê que é uma equipe que tem uma melhora, né? Acredito que pelo desempenho dentro de casa, né? O Vasco, mesmo em má fase, consegue ter um desempenho acima dentro de São Januário. Então jogar dentro de casa é bem importante, né? A próxima partida do Vasco, já fazendo essa projeção, é contra o Del Valle. A partida que já está perdida, basicamente, né? Porque o Vasco tomou 4-0 e teria que fazer 5, mesmo que jogue dentro de São Januário. O Vasco fazer 5-0 no Del Valle é bem difícil, né? E com isso, a gente vamos ver como é que vai para essa partida. Acredito que vai ter público bem pequeno em São Januário. E é uma partida que eu não sei como é que o Vasco vai se postar, porque difícil a equipe do Vasco conseguir fazer 5-0, né? Mesmo e não conseguindo nem vencer do Grêmio, né? Mas, para fechar, acho que 1-0, o 1-1, né? Olhando assim, em pontuação, fica um pouco a desejar. E quando você olha a partida assim, fica mais ainda, porque o Vasco desempenhou para sair vencendo. Mesmo que fosse 1-0, saiu, jogou para poder buscar uma vitória, mas, novamente, erros capitais custam placar. E com isso, o Vasco sai com 1-1, né? Se você quiser conferir um vídeo curto, a gente fez um resumo aqui também. Vai ter uma análise, né, ali descritiva da partida, notícias do Vasco, a gente também fez um pré-jogo, se você quiser conferir lá. É isso, valeu!